Olá, meus lindos e lindas, tudo bem? Temos uma aulinha a respeito de quantidade de matéria. Mas antes, vamos dar uma lembrada aquelas concentrações que a gente já viu anteriormente. A concentração comum, a massa do soluto em grama, dividido pelo volume da solução em litro, a famosa concentração em gramas por litro. Aqui nós temos o título, né? Massa em peso, símbolo é o T, e o que o título relaciona? A massa do soluto dividido pela massa da solução. A única maneira de a gente ter a massa da solução, lembra que é somando a massa do soluto com a massa do solvente. Como aqui é massa por massa, eu tenho grama em cima e eu tenho grama embaixo. Se eu divido grama por grama, não sobra unidade. Então, título não tem unidade. E aí existe o título percentual, também chamado de porcentagem. O que é a porcentagem? É nós pegarmos o título e multiplicar por 100. A porcentagem, obviamente, dá o que em porcentagem. Então, se o título era 0,3, quanto que vai dar a porcentagem? 30%. E temos a densidade, o nosso D, que é aquela relação entre massa e volume. Lembre que a gente usa a densidade quase sempre para converter massa em volume ou volume em massa. Normalmente, as questões trazem a densidade em grama por ml, mas também pode ser em o que? Gramas por litro. Pode ter o número de mols do soluto. Massa do soluto dividido pelo mol do soluto. Lembrando, a massa do soluto está escrita no exercício e o mol é aquele valor que nós consultamos na tabela periódica. Então, no lugar do número de mols, eu posso colocar o significado. Molaridade é a massa do soluto dividido pelo mol do soluto vezes o que? O volume. Exemplo, uma solução aquosa de hidróxido de sódio, 2 mol por litro. Qual o significado? Em cada 1 litro de solução, há 2 mols de NaOH. Lembra que mol é a massa da tabela? Qual a massa do NaOH lá na tabela? 40 gramas. Se eu tenho 2 mol, então eu tenho 2 vezes 40, portanto, 40 gramas. Então, uma solução de NaOH, 2 mol por litro. Em cada litro, 2 mol, que na verdade é 80 gramas. As questões também podem cobrar de nós a chamada molaridade dos íons, quantidade de matéria dos íons. Como que a gente calcula? Fácil. Ó, molaridade do íon é a molaridade da solução vezes a quantidade. Quantidade de quem? Do íon que tu está calculando. E como é que eu sei quantas vezes aparece o íon? Olha na fórmula. Só olhar na fórmula. Então, olha aqui. Eu tenho fosfato de cálcio, 0,7 mol por litro. Tá? Qual a molaridade dos íons cálcio? A solução é 0,7. Quantas vezes aparece o cálcio? 3 vezes. Então, a concentração em quantidade de matéria do cálcio é 2,1 mol por litro. Qual a molaridade, a concentração molar do fosfato? Pego da solução, 0,7. Multiplica pela quantidade. Quantas vezes tem na fórmula o fosfato? 2 vezes. 0,7 vezes 2, 1,4 mol por litro. Viu como é fácil calcular a molaridade dos íons? Simplesinho. Isso depende de cada um, né? Para uns é mais fácil decorar as fórmulas e usar as fórmulas, e para outros é mais fácil entender o significado das coisas e resolver para a regra de 3. Tem que ver o que é melhor para ti.
as fórmulas ou fazer as regras de 3? Agora, a questão no Intelectus, a 4,15 e no extensivo, a 2,17. Então, a questão diz para nós o seguinte, que 21,2 gramas de carbonato de sódio está dissolvido em 1000 ml de água. Qual a molaridade do sal? Qual a molaridade dos íons sódio? E qual é a molaridade dos íons carbonato? Resolvendo pela fórmula primeiro. Então, fórmula de molaridade, porque quero a concentração em mol por litro, tá? Então, ó, massa do soluto, 21,2. Mol do soluto, 106. Como que eu achei o 106? Eu fui na tabela, somei a massa dos 2 sódio, do carbono e os 3 oxigênio, deu 106. E o volume era 1000 ml. Fórmula só trabalha com volume em litro. E outra coisa, se a pergunta é em mol por litro a concentração, como que tu vai fazer a conta com volume em ml? Tem que passar para litro. Então, 1000 ml, 1 litro. Fiz a conta, 0,2 mol por litro. É a concentração do carbonato de sódio. Como que eu acho a molaridade dos íons? Pega a molaridade da solução e multiplica pela quantidade dos íons que tu enxerga na fórmula, tá? Então, a solução deu 0,2. Eu quero calcular do sódio. Então, olha aqui, ó. Quantos sódios tem ali, ó? 2. Por isso que aqui está multiplicado por 2. Então, a molaridade dos íons sódio é 0,4 mol por litro. Vamos calcular do carbonato agora, tá? A solução é 0,2. Quantas vezes tem o carbonato lá na solução? Ó, olhei na fórmula e tem uma vez só. Por isso, multiplicado por o quê? Molaridade dos íons carbonato, então 0,2 mol por litro. A mesma questão por regra de 3, tá? Então veja bem, ó, 106 gramas de Na2CO3 é 1 mol, massa da fórmula. O exercício deu 21,2 gramas. É quantos mol? X. Então, eu tenho 0,2 mol. Qual é a única coisa que eu fiz? Transformei as gramas em mol. Agora, eu tenho, ó, 21,2 gramas no exercício, que é 0,2 mol. Acabei de fazer a conta de carbonato de sódio. Isso tem que volume? 1000 ml. E 1000 ml é 1 litro. Daí, a pergunta é, qual a concentração em mol por litro? Então, num litro eu tenho quanto? X. Só que aqui já estava pronto, né? Nem necessitava fazer a regra de 3. Bom, então daqui a resposta, ó. 0,2 mol por litro de carbonato de sódio. Primeira resposta. Qual a molaridade só dos íons sódio? Quantos sódios eu tenho na fórmula? 2. Então, ó, multipliquei por 2, tenho a molaridade dos íons sódio, 0,4 mol por litro. E do carbonato? Multiplico por 1. Por que por 1? Porque tem um único carbonato na fórmula, ó. Um único CO3, vezes 1. Então, a molaridade, a concentração em quantidade de matéria do carbonato é igual a 0,2 mol por litro. Meus queridos, concentração molar, a quantidade de matéria. Até o nosso próximo encontro.